Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Na descrição desse vídeo tem um link com essa foto que nós utilizamos para fazer esse tutorial. Se você quiser utilizar essa foto, pode usar à vontade. Se você fizer alguma coisa com ela, posta lá no seu Instagram, marca o meu @edlopes, igual tá aí na tela, que todo mundo que fazer isso eu vou repostar lá nos meus stories. E esse ano o YouTube pediu like, o YouTube falou assim, todo vídeo bom vai ter que ter like. Então, se você chegou até aqui e gosta desses tutoriais, já deixa o seu like que isso é muito importante para o vídeo. Eu sempre gosto de falar o conceito por trás desse tutorial, porque não é apenas um tutorial, eu também é uma parte de marketing, design gráfico, de post para rede social, enfim, tudo que é possível fazer no Photoshop. E esse tutorial aqui também eu segui esse princípio de, antes de fazer ele de ser um tutorial só pelo tutorial, também ter alguns conceitos aplicados aí da área do marketing e da publicidade. Uma dessas coisas é igual eu falei lá no vídeo do controle do PlayStation, é a direção do olhar. Então o tênis está focado bem aqui no meio da nossa imagem. Também como que um tratamento de foto bem aplicado consegue transformar uma foto. E uma coisa importante também são as cores. Por que essas cores? Porque a tendência de 2022 é você usar cores bem fortes, aquele RGB gritante, aquele vermelho gritante, como a Globo fez na sua última atualização da logo. Então, por isso que nós temos essas cores aí. E claro, a gente que é BR, né, velho, a gente vai usar Olímpicos, a gente não vai usar essas marcas que faz ondinha ou com 3 listras, né? Aqui é Olímpicos na veia. Adoro muito esse tênis, gosto muito dele, então a gente resolveu fazer ele usando Olímpicos mesmo. E agora sim, vamos lá para o nosso tutorial. Estamos aqui com a imagem aberta, você pode perceber que eu estou utilizando o Adobe Camera Raw, porque essa imagem é um arquivo em RAW. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer alguns ajustes, pequenos ajustes, não é muita coisa, é principalmente a gente fazer, você está vendo que eu já tenho aqui algum ajuste, então eu tenho principalmente aqui ó, a textura, que eu aumentei para ficar uma textura mais forte, e também aqui a claridade. Então você pode ver aqui ó, o antes e o depois aí do filtro aplicado, como você vê que o tênis ganha um pouco mais de vivacidade. Outra coisa importante que eu fiz aqui, além dessas aqui que vocês estão vendo, é que no misturador de cores, eu estou aqui com a luminescência, eu vou dar aqui um zoom para a gente ver melhor, ó. Tanto o amarelo quanto o laranja, eu vou dar uma diminuída na saturação dele. Aqui em luminescência e também aqui em saturação. Perceba aqui, ó, que o que está laranja, ele já vai ficar preto, né? Porque eu tirei a saturação, então ele vai perder essa cor. Estamos aqui com a imagem aberta já, então vocês podem ver que o tênis está bem sujo e a gente vai começar essa limpeza. Primeiro passo para a limpeza, você vem aqui, vai criar aqui uma nova camada e basicamente nós vamos usar a ferramenta do Spot Healing Brush, que em inglês tem um nome muito mais legal do que em português, porque em português isso aqui quer dizer ferramenta, pincel de recuperação para manchas. Pense no nome complicado. E também nós vamos utilizar aqui a ferramenta carimbo na sua forma padrão mesmo, sem muito nhenhenhé, tá? Nós vamos criar aqui uma nova camada, porque nós temos aqui um Smart Object, então não tem como fazer esse tipo de atuação no Smart Object. Quer dizer, tem, mas só dá para fazer isso pela Adobe Camera Raw, e aí também não é a mesma coisa, fica um pouquinho mais difícil e eu quero também agilizar esse processo, tá? Então criei aqui uma nova camada, tecla de atalho J para ativar a ferramenta, botão direito do mouse e você pode ver que a minha rigidez está em 0, espaçamento em 25, você pode aqui colocar o tamanho que você quiser e eu deixei aqui tamanho desativado, quer dizer, porque como eu uso caneta, se eu deixasse alguma outra informação ele podia fazer aquele traço um pouco mais fino, vai engrossando pela pressão, mas eu acho que isso aí não vai ser necessário. A tecla de atalho J, ou a ferramenta do Spot Healing Brush ali, do Band-Aid, é muito fácil de usar. Você apertou J, tá vendo aqui esse pretinho aqui, você quer tirar ele? Importante, tá marcado aqui
mostrar todas as camadas, modo normal, e aí você só passa. Aí passou, ele limpou. Passou aqui também, limpou, e aí você vai passando aonde você acha que precisa ser limpo. Aonde tem alguma coisa em branco, é só você passar, que essa ferramenta aqui, ela vai fazer meio que essa limpeza. Outra ferramenta que nós vamos utilizar aqui bastante, e aí você tem que ver qual a melhor área que cada uma serve, porque cada um trabalha de um jeito, mas basicamente com essas duas ferramentas você faz todo esse trabalho. Essa ferramenta aqui do Spot Healing Brush, ou do Band-Aid, eu acho que para pequenas áreas ela é ideal, porque ela atua bem ali dentro e você vê que ela tem um resultado bem interessante, né? Então você pode ir fazendo aqui em tudo, eu estou fazendo aqui só para vocês verem como ela funciona, é só você passar, não tem que apertar Ctrl, nem Shift, nada, é só você passar aonde você acha que tem que fazer aqui essa limpeza. Faça essa limpeza em toda a extensão aí do tênis, onde você achar que deve ser feito, ó, por exemplo, aqui, aqui, e beleza. Aí você vai fazendo. Já mostrei como que usa aqui essa ferramenta, e eu vou mostrar também como usa a ferramenta aqui de carimbo, tecla de atalho S. Eu vou pegar aqui uma parte, por exemplo, ó, eu quero deixar aqui esse meio branco aqui, essa cor mais clara, eu quero pintar aqui também de preto. Então o que eu faço? Tecla de atalho S, eu vou aqui diminuir aqui um pouquinho, a minha dureza aqui está em 0, posso deixar aqui em 0 mesmo. Todas as camadas ativado é muito importante, alinhado também é muito importante. 10% de opacidade, eu vou aumentar isso daqui, eu posso aumentar isso aqui para 100% nesse caso. Ó. Então o que acontece? Tecla de atalho Alt pressionada, tecla de atalho Alt pressionada não, tecla Alt pressionada, eu vou copiar, fazer uma cópia de qualquer ponto onde eu clicar aqui, o meu carimbo vai pegar uma cópia daqui. Quando eu clicar, ele vai colar no lugar. Então, eu pego aqui próximo, ó, e aí eu vou pintando. É recomendado que, óbvio, né, vamos fazer aqui, você limpe essa área antes de fazer o carimbo. Por quê? Porque se você pega um carimbo de uma área que está suja, ele também vai copiar a área que está suja. Então, é importante você limpar pelo menos aqui essa parte próxima da área que você vai utilizar, para justamente também não copiar a sujeira, apenas a parte já limpa. Tecla de atalho S de novo, segura Alt, cliquei e agora sim eu posso ir pintando. Então, essa parte aqui, como é uma parte muito grande, eu acho que a ferramenta de carimbo aqui, ela serve perfeitamente. E você vai fazer isso aqui, aqui e outra área que você acha que precisa de um pouco mais de fazer isso aqui para ficar bem certinho aqui. Então pronto, aqui também você pode fazer isso e aí você vai fazer aqui em toda a extensão. Outra coisa importante, que além de limpar o tênis aqui, depois nós vamos arrumar também essas partes aqui, ó, que também faz parte da limpeza. Então aqui eu posso vir com a ferramenta carimbo, clico numa ponta e aí eu vou pintando. Ou posso usar também a tecla de atalho J, que também serve perfeitamente aqui para esses espaços aqui, ó. Então você viu que eu consigo limpar isso aqui perfeitamente. E a tecla de atalho J, que é a ferramenta de carimbo, ela funciona muito bem. Vocês podem estar se perguntando, nossa Ed, mas que tênis é esse que você está usando? Cara, isso aqui foi uma cachorra minha, que ela pegou, ela destruiu, ó, tá vendo? Destruiu essa ponta. E aqui nós vamos utilizar a tecla de atalho S, que é a ferramenta de carimbo, segura Alt, fiz uma cópia, e aí eu vou preenchendo esses espaços aqui do tênis, ó, que tá bem feio mesmo, e aí eu tenho que reconstruir isso aqui. Então, você pode fazer essa reconstrução utilizando aqui a ferramenta carimbo, cara, que vai ficar perfeito. E aí você pode também, né, ter um cuidado para não ficar esses padrões que acabam se criando. Então você pode fazer aqui uma cópia de uma área na outra, que aí você não cria esses padrões, tá? Eu estou explicando dessa forma porque, obviamente, eu vou demorar muito tempo para fazer isso, mas eu quero que vocês entendam o processo e aí vocês repitam isso. Eu vou acelerar aqui o vídeo só para vocês verem que eu fiz tudinho mesmo. Quando terminar, eu volto.
Voltei, e aí agora nós temos aqui o tênis depois e agora antes, né? Então antes aqui você vê que ele tá bem sujo, né? Na verdade não é sujo, são pequenos defeitinhos, né? Que não fica legal numa foto. E aqui você vê que eu dei um grau bem legal aqui nele, tá parecendo até já um tênis novo. Lembrando que também usei aqui tanto a Pen Tool quanto a Pen Tool, ó. Usei aqui tanto a ferramenta do Band-Aid quanto o carimbo para você ver que eu tenho aqui no solado também, eu dei esse trato para ficar um solado mais homogêneo. Então também não esqueçam de fazer isso no solado. O que nós vamos fazer agora é fazer 2 passos de apenas uma vez. Primeiro, a gente vai acentuar essa cor vermelha do tênis usando o misturador de canais, de novo ele. E com esse misturador de canais, nós vamos aproveitar e vamos usar a aba dos canais para criar uma máscara apenas no vermelho, sem fazer aquela seleção manual, porque é assim que se faz uma seleção bem feita, né? Então nós vamos fazer aqui, ó, muito fácil, vamos criar aqui, ó, um misturador de canais. No misturador de canais, nós vamos fazer o seguinte, ó. O vermelho você vai colocar em mais 200 e vai descer tanto o verde quanto o azul para menos 200. No verde, nós vamos fazer o seguinte, vamos diminuir aqui tanto o verde quanto o azul e vamos deixar essa constante aqui em menos 200. No canal azul, nós vamos também zerar tanto o verde quanto o azul e isso aqui também vai para 200. Você viu que eu tenho uma imagem somente com preto e vermelho. E agora eu venho aqui em cor seletiva. Em cor seletiva no vermelho, eu vou colocar o ciano em menos 100 e todas as outras cores em mais 100. Então você pode ver que agora, ó, antes e depois, o meu vermelho, ele acentuou muito mais, né? Com isso feito, nós vamos aqui na aba dos canais. Eu venho aqui no canal vermelho, ó, você pode ver o seguinte, ó. No canal verde eu não tenho nada, no canal azul eu não tenho nada, apenas no canal vermelho. Pego este canal vermelho, arrasto até o sinal de mais e aí você pode ver que eu criei uma cópia. Por que a gente faz essa cópia? Porque se tiver alguma alteração que fazer, nós não vamos fazer essa alteração dentro do próprio canal. Nós vamos fazer numa cópia dele que depois a gente pode jogar fora. E aonde que está esses ajustes? Aqui, ó. Vou dar um zoom. Você vê que eu tenho aqui pequenos pontinhos brancos ainda, ó. Então, se você ver a imagem, eu tenho esses pontos brancos. É isso que a gente vai apagar. Então, venho aqui com a ferramenta B de brush. Opa, aqui eu estou pintando de branco, porque o primeiro plano está em branco. Eu aperto o X, ele volta para preto. E aí agora eu vou só pintando esses pequenos pedaços aqui. É um trabalho visual, manual, mas é um trabalho que economiza tempo lá na frente para você fazer aqui uma seleção. Afinal de contas, nós vamos utilizar isso aqui justamente para fazer uma seleção fina apenas do que está aqui em vermelho. Aqui no caso, se eu quiser destacar aqui essa cor, ó, onde eu quero o vermelho, eu posso agora sim pintar de branco, porque eu falo, não, aqui tem que estar vermelhão no máximo. Então você pode pintar tudo isso aqui de branco, que ele vai selecionar isso aqui como um todo, tá? Você pode ver que não fica aqui a seleção. Eu, na verdade mesmo, eu gosto de fazer isso aqui, ó, pintar de branco depois, porque eu tenho um refino maior, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu posso fazer isso aqui depois, sem problema nenhum. Mas só para vocês entenderem. Então, toda a parte que tiver aqui... Opa! Toda a parte que tiver aqui com esses pontinhos em branco, eu posso passar, que aí eu vou dar um refino aqui na máscara, tá?
Faça isso durante toda a extensão do tênis. Prontinho, então eu já fiz aqui um refino dessa máscara. Alguns lugares que tem aqui que precisa estar com uma opacidade da máscara em 100% de branco, ela não está, mas a gente vai arrumar isso aqui já já. Com tudo isso aqui feito, você vai segurar Ctrl e clicar na miniatura do canal que você acabou de duplicar. Volto aqui na aba das camadas e aqui no misturador de canais eu vou dar um Alt Delete para pintar de preto. Se caso você pintou de branco, você inverte o botão, tá? Aí você aperta Ctrl e Delete que você vai pintar de preto a sua camada. Então agora nós podemos aqui retirar a cor seletiva, podemos jogar aqui fora. E aqui no misturador de canais, nós vamos inverter essa máscara com Ctrl I. Então agora você inverteu, então eu tenho aqui ó, um antes e um depois. Você viu que o vermelho saltou muito mais aos olhos? Você pode ainda dar um refino, por exemplo, aqui ó. Você está vendo como que tá? Vai fazer isso aqui com a máscara? Eu tenho uma solução melhor. Você dá um duplo clique aqui e aí você vai colocar esses números aqui para ficar algo bem da hora. Mais 33, aqui no vermelho vai ficar assim, ó, mais 200, mais 33, menos 58 e depois aqui mais 20. Perfeito? No canal verde agora, você vai colocar aqui, ó, menos 83, menos 93, menos 97 e menos 63. Perfeito? No canal azul, nós vamos utilizar aqui, ó, menos 38, menos 45, menos 83 e menos 115. Então, agora nós temos aí essa cor. Por que que a gente fez isso aqui? Porque é o seguinte, eu utilizei primeiramente os canais para fazer uma seleção, então eu coloquei o vermelho o máximo, tirei o máximo de cor possível e deixei só o vermelho, e agora, para fazer essa seleção mais fina, aí sim, eu deixei naquelas configurações que eu acabei de mostrar para vocês. Você pode perguntar, ué Ed, mas por que você já não deixou tudo vermelho antes? É porque você está vendo esse resultado com a máscara. Eu vou desativar a máscara para você ver como que está a nossa configuração agora. Retirei a máscara, então você vê que agora eu tenho uma invasão vermelho em tudo, o que prejudicaria essa seleção que a gente acabou de fazer. Por isso, num primeiro momento, eu deixei o nosso canal vermelho ali não tão saturado assim, porque senão ele satura a imagem inteira, porque lá nos canais eu mais ou menos disse assim para o Photoshop, Photoshop, arranca tudo da imagem que não for vermelho. Então se eu tivesse com essa imagem aqui, igual vocês estão vendo agora, provavelmente o Photoshop ia me entregar uma seleção muito pior do que essa que você está vendo. Feito isso aqui agora, com a máscara ativada, eu vou fazer o seguinte. Nosso tênis ele já está bem pretinho, lá no Camera Raw a gente conseguiu tirar aqueles tons de amarelo, porque toda foto que você tira tem sempre uma invasão e a gente quer que a pessoa veja o preto preto mesmo, eu não quero que ela veja um preto magenta. Então, nesse caso aqui, aquele ajuste primeiro resolveu bem, mas tem um ajuste que eu gosto de usar demais quando eu quero uma cor preta, que é o filtro preto e branco. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Venho aqui, escolho aqui o filtro preto e branco, do jeito que está aqui, ó, ele permanece. Uai, Ed, mas aí você tirou o vermelho, mas aí é que vai acontecer uma coisa bem interessante. Eu vou utilizar a máscara de baixo, que já está toda feita, e vou dizer agora para o Photoshop. No filtro que está em preto e branco, ele vai criar uma máscara em todo o tênis, menos aonde está preto. Ou seja, ele só vai atuar nas áreas que tem preto, porque eu já vou utilizar a máscara aqui de baixo. Ó. Seguro Alt, clico e arrasto, ele já fez aqui a máscara, vocês viram que o vermelho mudou, e aí sim agora eu inverto de novo essa máscara, e agora eu tenho este resultado aqui, ó, antes e depois. Posso ainda fazer um ajuste fino aqui, por exemplo, aonde eu não quero que isso aqui atue, eu posso passar aqui de leve em toda a extensão aqui do tênis, mas agora
é um ajuste fino, não precisa você ficar com aquela preocupação em selecionar coisas, principalmente, por exemplo, nessa região aqui, que é uma região, se a gente fosse fazer isso manual, imagine o tamanho do trabalho que a gente ia ter. Então aqui você só retira um pouco aqui da máscara, e o que é mais interessante é que se você deixar isso aqui, tá vendo? Passar além da seleção, não vai acontecer nada com a imagem que está embaixo. Não vai pintar nem de vermelho, nem de nada. É só você fazer as seleções bem corretas que você tem um resultado aí bem interessante. No símbolo aqui da Olímpicos, você vê que nós temos aqui dois problemas, que é o seguinte, o vermelho, como ele está bem pouquinho, então a máscara não chegou até nele. Então, eu vou ter que fazer essa refino de máscara, tanto no preto e branco agora, porque nós estamos vendo isso aqui agora e ao vivo, e também tenho que fazer isso aqui depois no misturador de canais. Você que está vendo esse tutorial, o que você faz? O que eu recomendo você fazer? Na máscara aqui do misturador de canais, você vai fazer todo o ajuste que você precisa, porque quando você for aplicar o filtro preto e branco, assim que você inverter, não tem que fazer mais nenhum trabalho. Prontinho, agora a gente tem a máscara perfeita e eu acho que é muito melhor a gente fazer o seguinte agora. Em vez de eu usar essa máscara aqui, eu vou excluir ela e vou fazer o mesmo processo. Seguro Alt, arrasto para cima, Ctrl I para inverter. Agora sim, eu tenho uma máscara muito melhor aplicada. Eu não sei se você consegue ver o efeito do preto e branco. Nessa região aqui do tênis, ele é muito pouquinho mesmo, ó, antes e depois. É muito sutil. Aqui em cima, na parte aqui onde se coloca o pé, ela é mais acentuada, ó, antes e depois. Tem uma invasão de magenta bem de leve, e aí quando eu ligo o filtro preto e branco, essa invasão de magenta desaparece. Para a gente começar a construir o fundo, a gente primeiro tem que fazer uma separação do tênis dessa imagem que a gente tem. E para fazer isso da melhor forma possível, nós vamos utilizar a Pen Tool, e para facilitar aqui o nosso trabalho de enxergar aqui certinho os limites do tênis, eu vou criar aqui um filtro de níveis, venho aqui em níveis, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clarear essa imagem um pouquinho. Assim, eu consigo ver melhor os limites do tênis, facilitando a nossa vida. Vou utilizar aqui a Pen Tool, você pode utilizar aí outra ferramenta que você quiser. Terminei a seleção, eu vou colocar isso aqui, ó, seleção tênis, importante isso. Eu vou jogar essa seleção tênis aqui para baixo, porque eu não vou apagar ela e não vou deletar ela, porque se lá na frente eu precisar dessa seleção, eu já tenho aqui. Eu poderia salvar ela aqui em selecionar, mas eu acho legal ficar aqui, afinal de contas, eu já vou ter essa seleção da Pen Tool aqui bem certinha, já salva, certo? Vou jogar aqui essa camada inteira fora, vou agrupar aqui o tênis com um Ctrl G, crio uma máscara aqui nessa parte do tênis e vou dar aqui o nome de tênis, certo? Com a tecla Ctrl pressionada, você clica nessa miniatura, ele fez a seleção, cliquei aqui na máscara do grupo, Ctrl Shift I para inverter essa seleção, e agora sim eu vou pintar essa seleção de preto aqui, no caso, com Ctrl Delete. Então, Ctrl Delete, agora eu já tenho aqui a imagem do tênis. Ficou bem esquisito, né? Parece que nem é a mesma coisa, dá até vontade de voltar. Mas isso daqui é porque a gente precisa dessa imagem separada para a gente começar a construir o fundo. O que vamos fazer aqui agora é a gente dar um pequeno recorte aqui na imagem, não na imagem mesmo, mas assim na nossa área de trabalho como um todo, porque eu tenho um espaço muito grande para cá, muito pequeno para cá e muito grande para cá. Então nós vamos equilibrar aí essa equação puxando aqui, ó, cortando um pedacinho da imagem,
Até mais ou menos aqui acho que tá ótimo. Pronto, dei um Enter. E aí agora a nossa imagem ficou aqui desse tamanho, que fica mais harmonioso, até com tênis realmente aqui na parte central. Olhando assim fica bem estranho, né? Também acho, parece que as coisas não vão se encaixar, mas já que você vai ver que um pequeno ajuste aqui vai ficar tudo já começando a se encaminhar. Para fazer esse fundo, eu vou aqui criar uma nova camada. Eu vou pintar aqui de qualquer cor, não tem nenhum problema, não se preocupe com a cor. E agora nós vamos aplicar aqui uma sobreposição de degradê. Nós vamos vir aqui em FX, sobreposição de degradê, e nós vamos escolher aqui essas opções. Eu vou dar um duplo clique. Nesta cor aqui, nós vamos escolher 05, 05, 05, vou dar um OK. Nesta outra cor aqui, eu vou escolher 22, 22, 22 e vou dar um OK. Também vou dar um OK aqui, e o ângulo de aplicação desse degradê vai ser de menos 153 graus. Se porventura o seu degradê estiver invertido, por exemplo assim, é só você clicar aqui nessa opção de reverter, e aí ele vai ficar dessa forma, tá? Vou dar aqui um OK, perfeito. Vou converter agora toda essa camada em objeto inteligente. Feito isso, eu venho aqui agora em filtro, ruído e adicionar ruído. Em adicionar ruído, você vai colocar uma intensidade de 6, a opção gaussiana e monocromático. E vou dar aqui um OK. Agora, nós já temos a imagem com fundo. Lembra que eu falei que é importante às vezes você usar a máscara, porque nem sempre você quer apagar a imagem como um todo? Olha só que exemplo legal que tenho aqui. Eu tenho aqui um corte meio seco e eu acho que a gente pode dar uma transição melhor. Então, o que eu faço com isso? Eu venho aqui na imagem, na máscara da camada aqui do tênis, vou ativar aqui a tela brush com a tecla de atalho B, opção aqui de primeiro plano em branco, a opacidade aqui eu vou deixar em 10%, e agora eu vou revelar um pouco dessa imagem aqui. Para quê? Para a gente ter uma transição de imagem muito mais suave, para não ficar esse corte seco que, por exemplo, vocês estão vendo aqui. Dessa forma, a gente tem uma imagem muito mais natural do que a gente tem com esse corte seco. Eu acho isso também bem interessante, a nossa imagem ganha mais vida, ganha mais naturalidade com isso, tá? Vou dar aqui um Ctrl 0, então você pode ver agora, ó, que ficou bem melhor desse jeito aqui. E agora, para deixar o nosso fundo aqui mais interessante, a gente vai criar uma ambientação que é como se fosse uma ambientação 3D. Eu quero simular como se eu tivesse uma parede, um piso e outra parede descendo. Então, para fazer isso, eu vou utilizar aqui a Pen Tool, tecla de atalho P. Então, eu vou riscar aqui em duas pontas, aqui, aqui e aqui. Você viu que eu fechei aqui essa forma. Eu vou jogar ela para baixo aqui do tênis e acima aqui do fundo. E agora eu faço um ajuste fino para posicionar essas linhas exatamente onde eu quero. E qual que vai ser esse ajuste fino? Eu vou arrastar esse ponto até mais ou menos aqui, este pegando até aqui, este pegando até aqui. Então você vê que agora eu já tenho aqui partindo de um mais largo para cá. Então é como se eu estivesse fazendo uma parede em diagonal. Vou dar aqui um OK. Então essa aqui é a primeira parte. É claro que já eu vou modificar isso aqui para dar essa impressão. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou deixar esta parte menor e esta parte aqui maior, mais ou menos assim. Vamos lá. E aí a gente vai ajustar para ver se é isso mesmo que a gente quer. Eu acho que nós podemos, por exemplo, puxar este ponto aqui, ó, um pouco para baixo. Vamos vir até aqui. Eu acho que aqui tá bom, e esse aqui também, para tirar ali da parte do tênis, ó. Então acho que aqui tá legal. Opa, eu tô pegando no ponto errado, deixa eu voltar aqui, agora sim, retinho, perfeito, prontinho. E agora a gente vai modificar as cores dessas duas formas brancas para a gente conseguir ver essa ambientação, quase que um 3D, né, que vai dar essa noção de profundidade na nossa imagem. Nesta forma aqui de cima, nós vamos usar a seguinte configuração. Nós vamos vir aqui em cores e vamos colocar 2F, 2F e 2F.
Vamos dar um OK. Vamos mudar aqui o nosso Blend Mode para multiplicação e vamos colocar aqui uma opacidade de 28%, tá? Então, assim que eu dou OK, vocês conseguem já ver que eu consigo já imaginar uma parede. E na outra forma, eu vou aplicar quase que as mesmas configurações. De novo, eu vou trocar aqui a cor, ó, para um preenchimento com essa cor aqui de 2F, 2F e 2F. Vou dar aqui um OK, então ele já ficou cinza. Vou mudar aqui para multiplicação e vou deixar aqui a opacidade em 30%. Então você vê que agora eu já tenho aqui todo esse ambiente aqui 3D, vamos dizer assim. E agora eu vou criar alguns elementos que vai reforçar essa ambientação 3D, fazendo com que realmente eu enxergue que este fundo não é apenas um fundo chapado, que ele tem uma profundidade. E para isso a gente vai utilizar as formas de retângulo com uma perspectiva aplicada, um pouquinho de degradê, que a gente vai conseguir chegar nesse efeito bem interessante. Para adicionar esses elementos que vai dar essa percepção 3D, nós vamos utilizar a tecla de atalho U, a ferramenta de retângulo, e aí a gente vai criar um retângulo aqui, nem muito grosso, nem muito fino. Eu acho aqui que deste tamanho aqui está perfeito. Vamos puxar ele só um pouquinho para cá. Eu vou mudar aqui a cor, vou apertar a tecla de atalho U de novo e eu vou mudar isso aqui para um degradê. E o degradê que eu vou escolher vai ser este aqui, ó. A primeira cor eu vou utilizar 951414, vou dar um OK. E na segunda cor eu vou utilizar 310606 e vou dar um OK também. Então vocês percebam aqui que agora eu tenho uma cor mais escura vindo por uma cor mais clara. Vou dar aqui um zoom porque eu preciso colocar esses dois pontos alinhado com a inclinação aqui dessa nossa camada aqui, dessa forma, para dar essa impressão 3D. Então, vou dar aqui um zoom bem forte, vou aqui com a tecla de atalho P, selecionei aqui um ponto, vou subir, posso clicar aqui em cima, subo ele até aqui, clico aqui neste ponto e agora eu desço ele com as setas mesmo e aí eu tenho aqui a inclinação perfeita. Eu posso descer mais um pouquinho, OK. Então você pode ver agora que eu já tenho essa inclinação aqui que dá essa ambientação 3D. Eu já consigo ver que eu tenho aqui uma parede e um chão, mas ainda pode melhorar, né? De novo aqui, eu vou selecionar essa camada, dar um Ctrl J, com a tecla de atalho P, eu vou aqui selecionar esses dois pontos e aí eu vou segurar Ctrl e eu vou arrastar isso. Você viu que ele deu uma travadinha, mas é porque se eu não segurar Ctrl não vem e agora nós já temos aí essa inclinação do jeito que a gente queria. Bom, mas não é muito interessante que essa inclinação esteja passando por cima do tênis, né? Nós vamos passar ela por debaixo do tênis mesmo. Venho aqui, seleciono as duas e coloco aqui debaixo do tênis. E uma das coisas que você pode perceber é que essa faixa aqui, essa sombra do tênis não ficou muito legal, né? Como que eu vou arrumar isso? Vou segurar Ctrl, cliquei na miniatura aqui da nossa faixa, tecla de atalho B para ativar o brush. Opa, não ativou, é porque eu esqueci, ó. Seleciona primeiro aqui a máscara do tênis, agora sim. Tecla de atalho B para ativar os brushes, opacidade em 100%, primeiro plano em preto e a dureza vou deixar aqui em 80%, beleza? Vou dar aqui um zoom para a gente ver melhor e agora eu vou fazer isso aqui, ó. Você está vendo que eu estou apagando aqui tudinho só dentro aqui da faixa, perfeito? Vou vir aqui também, ó, pronto. Agora eu tenho aqui a faixa por cima da sombra, mas tem um detalhe ainda, né? Também não é desse jeito, porque eu tenho que ter aqui um pouco de sombra, porque afinal de contas o tênis está tampando. Então, de novo, seleciona a máscara, agora eu vou aumentar bastante aqui o nosso brush, vou mudar aqui o primeiro plano para branco, apertando X, e vou deixar isso aqui em 10%. Agora eu vou clicar bem aqui fora, ó, só um pouquinho, porque ele vai começar a pintar ali de preto, deixar uma sombrinha bem de leve, aqui, e aí eu vou conseguir meio que simular uma sombra. Olha só, muito mais interessante do que estava aqui antes. Outra coisa importante para a gente deixar isso aqui mais legal, eu vou mudar as cores desse degradê dessa faixa. Eu vou vir aqui
eu vou inverter aqui essa seleção, eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais aceso para dar justamente uma sombra mais escura com a mais clara para ficar aquela quina. Vou dar aqui um OK e aqui em cima eu vou deixar isso daqui um pouquinho mais claro de nada, ó, bem pouquinha coisa mesmo, mais claro, e também vou dar um OK. Então você pode ver que agora, ó, eu consigo ver isso aqui. Outra coisa importante, eu preciso alinhar aqui também, no caso dessa faixa que a gente fez, esses dois pontos de nós. Então selecionei um, segurei CTRL, vou arrastar aqui até a posição, selecionei o outro, segurei CTRL e vou arrastar também até ficar aqui nessa posição. Posso dar um Enter, Ctrl 0 para voltar o nosso zoom, e aí a gente já tem aqui um elemento para dar essa ideia de 3D. Para a gente retirar esse nosso suporte aqui de fio dental, nós vamos criar uma esfera que vai servir direitinho para a gente encaixar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu venho aqui em cima, eu vou criar uma nova camada de forma, tá aqui uma forma elipse, seguro o Shift e arrasto para ficar uma esfera bem redonda. Tá aqui com essa cor, eu vou mudar essa cor aqui para branco, só para visualização. Vou deixar ela em 50% de opacidade, porque eu preciso ver aonde eu vou posicionar ela. Então eu acho que aqui, ó, pegando na extremidade aqui desse suporte aqui de fio dental, eu acho que aqui está ótimo. Pronto, dei um Enter. Eu preciso criar uma máscara, porque eu não posso deixar a minha esfera passando aqui em cima do tênis. Então vou criar aqui uma máscara, vou diminuir essa opacidade para 10%, vou usar a Pen Tool para fazer uma seleção bem de leve aqui mesmo, ó. Não vou nem acelerar o vídeo, eu vou continuar aqui mesmo com vocês. Para facilitar a vida, vamos dar um zoom, né? Por que a gente está trabalhando com zoom lá embaixo? Perfeito. Aqui, aqui. Vamos lá. Aqui, aqui. De novo aqui, prontinho. Tá vendo? Depois que você pega a manha das ferramentas, olha que facilidade para fazer essa seleção, certo? Diminui aqui o zoom. E aí a gente vai e fecha aqui essa seleção. Fechou isso? Segura CTRL, clica na miniatura, seleção ativa, cliquei na máscara, Ctrl Delete, pintei de preto, a gente já não está vendo mais o restante aqui em cima do tênis. 0 para voltar para opacidade em 100%. Vou aplicar aqui uma sobreposição de degradê com a seguinte configuração. Radial, as cores vão ser, a primeira cor vai ser essa cor aqui, ó, D623, e a outra cor vai ser a 4D001B, tá? Então você vai usar essas duas cores, radial 150%, alinhamento aqui em 0, do jeito que está aqui, pronto, posso dar um OK. Nesse efeito, que a gente tem de camada aqui, nesse estilo de camada, você pode, ó, modificar com o mouse. Então você pode posicionar aonde você quer. Eu quero aqui mesmo porque eu quero como se tivesse um brilho maior vindo daqui e deixar dentro do tênis mesmo a sombra e vou dar um OK. Eu já falei em vídeos anteriores sobre por que às vezes você tem que usar um grupo dentro de outro grupo, uma máscara dentro de um grupo, tudo isso para você chegar no efeito desejado. Aqui é um desses exemplos. Eu vou querer criar aqui um novo grupo, Ctrl G, e eu vou colocar essa máscara aqui dentro do grupo. Por quê? Porque os efeitos que eu vou dar aqui agora, eu quero que ele atue na esfera como um todo. Se eu tiver aqui uma máscara, ele vai excluir essa parte da máscara. Então, se eu colocar uma sombra, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, deixa eu explicar isso para vocês na prática que é melhor, né? Sombra interna. Vou colocar uma sombra interna, vou deixar aqui em 0 e eu vou aumentar aqui a distância. Vocês estão vendo que, deixa eu aumentar isso aqui também, ó, só para vocês verem, senão vocês não vão acabar entendendo, ó. Pronto. Então, aqui, como eu tenho uma máscara, ó, ela vai também estar utilizando ali essa parte do tênis. Se eu coloco essa máscara dentro do grupo e essa sobreposição de degradê agora, ela vai atuar, quer dizer, essa sombra interna, ela vai atuar na área inteira da esfera. Vamos mudar aqui para
normal, tá? Vamos diminuir isso, ó, tá vendo? Ela já está atuando na camada inteira e não apenas aqui no tênis. Por isso que eu estou usando aqui uma camada dentro desse grupo. Agora sim eu posso configurar essa sombra interna. Vamos lá, de novo, voltar ao que era. Ó, multiplicação. Vou utilizar uma cor marrom bem escura. Cadê? Vamos lá para o vermelho, um marrom bem escuro. Vou dar aqui um OK. Posso deixar aqui a opacidade aqui em 100. O tamanho, a gente vai aumentar esse tamanho, que é para dar uma suavidade. E aí, a distância que a gente vai regular aqui. Como eu quero essa sombra apenas aqui na parte de baixo, então eu posso aumentar bastante aqui esse tamanho, certo? E eu vou diminuir aqui um pouquinho a opacidade. Perfeito, aqui tá legal, posso dar um OK. Vocês podem perceber que eu já consigo ver uma esfera, mas ainda faltam alguns ajustes. Quais ajustes? Eu preciso de sombra aqui e aqui. E como que eu faço isso? Eu crio uma nova camada, perfeito, jogo ela aqui para cima, Ctrl Alt G para ela criar um Clipping Mask somente dentro da esfera. Vou dar aqui um zoom e agora com a tecla de atalho B para ativar o brush, vou deixar esse brush bem grande. Vou mudar aqui o Blend Mode da camada para multiplicação, 10%, e eu vou usar também um marrom bem escuro. E o que eu faço? Eu passo bem de leve aqui, ó, bem de pouquinho, para a gente fazer nessa sombra bem pouco, para a gente ter um controle maior. Porque senão, se a gente forçar a mão, acaba ficando aqui um pouco falso, né? Então, perto do tênis aqui da área de contato, eu tenho que estar aqui um pouquinho mais escuro. Aqui embaixo, também aqui um pouquinho mais escuro. Então, você está vendo que eu estou passando bem de fora aqui. E agora aqui também eu preciso de uma sombra também, que é essa superfície de contato aqui do tênis com a esfera. Esse processo aqui, gente, é um processo que talvez para ficar bom, vocês tenham que refazer ele algumas vezes. Então, eu demorei algum tempo para fazer. Por exemplo, você está vendo, ó, que aqui eu tenho algo que não é muito redondinho. Então, eu gosto dessas coisas perfeitinhas. Então, por isso eu recomendo que se a gente fosse fazer até ficar bom aqui, a gente demorar um tempo grande. Mas eu espero que vocês tenham entendido que eu preciso dessa esfera aqui bem redondinha, certo? O que eu tenho que fazer agora é porque eu também preciso de uma superfície de contato aqui, ó. Afinal de contas, a esfera está aqui dentro, está iluminada, eu tenho que ter essa superfície de contato, senão parece que está tudo voando. Essa nossa camada que a gente criou aqui agora, eu criei aqui uma nova camada, mas ela foi para dentro do grupo, e ela não pode ir para dentro do grupo, tá? Ela tem que ir para fora do grupo. Perfeito? Mesma coisa, eu vou modificar aqui para multiplicação, tecla de atalho B para a gente ativar o brush, e eu vou deixar um brush bem grande aqui, de 10% também. Ou melhor, em vez de 10, eu vou colocar aqui 30%, certo? Perfeito, normal ali, ok. Aí agora sim, eu posso batendo aqui bem de levezinho, vou dar uma diminuída, porque agora eu preciso fazer essa sombra de contato. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o resultado disso, mas aqui, passando bem de leve, eu consigo, ó, antes e depois. Fica muito mais natural isso, ó. Perfeito, mais aqui. E na esfera, eu também acho que nós precisamos de uma superfície de contato. Então, eu venho aqui de novo e vou passar aqui, ó, bem pertinho aqui, nessa parte do contato entre o chão e a esfera. Vou também aqui dar uma escurecida aqui um pouquinho a mais, porque aí a gente consegue ver essa esfera tocando o chão. De verdade, eu acho que isso aqui precisa de refino, mas se eu fosse fazer até ficar do jeito que eu queria, nós já temos que repetir esse passo várias vezes. Então, para adiantar o nosso tutorial, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Próximo passo que nós vamos fazer é justamente fazer essa mesma linha, só que agora dessa esfera até essa parte aqui de baixo. Como que nós vamos fazer isso? De novo, vamos aqui criar uma forma, deixa eu criar aqui uma forma retangular, ferramenta retângulo, vou puxar aqui, ó, mesma coisinha que a gente fez antes, e agora eu vou deixar ele mais ou menos nessa mesma direção desse outro nosso retângulo. Como que a gente faz isso? Segura Ctrl e só arrasta aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. Prontinho.
vim aqui, copiei, vou jogar isso aqui embaixo da esfera. Cadê? Embaixo da esfera aqui. Perfeito, já pegou a sombra. Vou deixar isso aqui com vermelho parecido com esse, que aliás, aqui eu vou fazer um ajuste já aqui, ó. Esse vermelho ali, ele tá muito apagadinho, eu tenho que dar uma acendida nele. Perfeito, assim mesmo, para deixar mais RGB. E aqui também, opa, não é isso aqui que eu quero, eu vou dar aqui um duplo clique. E aqui também eu vou deixar aqui um pouquinho mais aceso também, certo? Certo? Agora, para cá, eu vou também aplicar um degradê, tecla de atalho U, preenchimento, gradiente, e agora também vou usar aqui umas cores parecidas para a gente fazer essa outra nossa parte. Vou inverter o nosso degradê e agora a gente já está aqui com tudo aplicado. Perfeito? E agora eu vou dar um Ctrl J, dupliquei o nosso quadro, tecla de atalho P para ativar a Pen Tool, e aí eu seleciono esses dois pontos, ó, e aí eu jogo eles aqui para baixo, que aí eu consigo fazer como se ele estivesse aqui descendo. Ó. Prontinho, perfeito, pronto. Tá aí, ó. Agora eu já consigo ver uma imagem que está num plano reto e depois descendo. E para finalizar, a gente vai fazer o quê? Vamos criar aqui um texto, tecla de atalho T, vou escrever aqui, ó, Tecnology. Parece até música do Daft Punk, né? Vamos aqui aumentar o texto, aumenta mais aqui. Eu já fiz um tutorial aqui de como transformar texto em curva no Photoshop. Em curva é um termo que o pessoal do Corel aí usa para você transformar uma fonte em um vetor, que ele já deixa de ser um texto. É o que a gente vai fazer aqui agora. Posso deixar aqui em cima mesmo. Lembra? A primeira coisa que eu fiz, que foi a seleção do tênis, eu falei, gente, bora deixar isso aqui marcado? Então vamos lá. Ó. Primeiro vamos transformar em curva, botão direito do mouse, converter para forma. Pronto, ele virou aqui já um vetor. Venho aqui para baixo, opa, vou voltar aqui em cima primeiro. Na camada aqui do texto, nós vamos criar uma máscara. Perfeito, agora sim a gente desce, segura Ctrl, clica na miniatura da seleção do tênis, volta aqui na máscara e aí apertamos Ctrl Delete. Perfeito, agora o texto já aparece que está abaixo do tênis. Feito isso, eu vou desmarcar aqui o nosso relógio e aí eu vou aqui, ó, seguro Ctrl e arrasto isso aqui para baixo para a gente ter uma perspectiva aqui do texto acompanhando a mesma perspectiva lá do nosso muro de fundo. Tá aí, posso ainda aqui, ó, vou adicionar aqui uns efeitinhos legais, ó, uma sombra interna. Vou colocar uma sombra interna. Desse jeito aqui tá ótimo, ó. Você tá vendo? Parece que tem um buraco ali. Acho que eu posso até escurecer um pouco aqui esse azul, que ele tá muito clarinho. Perfeito. Mais um pouquinho. Aí, da hora. Vamos aumentar aqui. Prontinho. E vamos colocar também um traçado. Vamos escolher aqui uma cor bem forte também. Externa, 4%. Tá legal? Está legal. Posso dar aqui um OK. E aí você já tem a imagem do tênis olímpicos. A diferença entre um cara que é iniciante no Photoshop e um cara que é avançado no Photoshop é ter a capacidade de identificar aonde ele pode melhorar a sua imagem. A diferença também entre um amador e um profissional está exatamente nos detalhes. E é sobre isso que a gente vai falar nessa parte do vídeo. Olha só, essa aqui é a nossa imagem final, não está uma imagem feia, está uma imagem bonita, a gente conseguiu criar algo aqui bem atraente. Mas será que isso aqui pode melhorar? E como pode melhorar? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A imagem aqui está tudo ok, acho que não tem problema nenhum, a gente conseguiu sair de um tênis todo feio, sujo, velho, para algo que, sinceramente, dá até para fazer lá um pôster e colocar no outdoor que todo mundo vai achar lindo. Mas vamos agora acrescentar mais alguns detalhes que mostram como que essa imagem, mesmo já estando boa, pode ficar ainda melhor usando os recursos do Photoshop. Essa aqui é a imagem que a gente tem agora e este aqui é a nossa imagem com detalhes. Eu quero mostrar para vocês o que foi acrescentado aqui
por que que foi acrescentado e como foi acrescentado. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Nós temos aqui o tênis inteiro aqui na tela e eu vou retirar todos os filtros de ajuste para você ter ideia do que era antes, porque a gente transformou. Retirar todos esses filtros aqui e também esse filtro aqui de iluminação do background. E aqui em cima a gente também tem este detalhe aqui, que também é um detalhe bem importante. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês podem perceber agora é que eu tenho aqui essa camada que é uma forma vermelha, que eu consegui fazer uma linha muito mais fluida e suave nessa parte do tênis. Mas eu confesso para vocês que ainda precisa de uns retoques. Eu, pelo menos, Ed, eu gosto das coisas bem suaves, bem harmônicas, e aqui para mim eu tenho um problema que eu venho com uma linha e de repente ela sobe. Isso aqui me incomoda demais. E eu vou falar para vocês que, cara, quem é profissional, olha isso aí na hora, e se você tiver um diretor de criação que é o teu chefe, a hora que ele bater o olho, ele vai identificar isso. E essa linha aí? Então, prestar bastante cuidado aí nesses detalhes. Outra coisa importante, lá no vídeo do controle do PlayStation, eu falei para você por que que a gente coloca um pouco de iluminação a mais nas arestas dos objetos. Porque ali parece que incide uma iluminação melhor. Todo canto de objeto que você vê, você sempre vê que ele tem um brilho. Então aqui eu acrescentei essas arestas. Você pode ver que agora aqui, ó, tudo acendeu. Então aonde tem essas arestas, principalmente aqui na frente, foi aonde eu acrescentei este brilho. Para melhorar ainda, para dar um destaque principalmente para a marca, porque o Olímpicos aqui, vamos dizer que é o meu cliente, então eu preciso destacar a marca, então eu criei aqui este filtro de exposição e vocês podem perceber que também esta palavra Evanescence, eita, inglês bonito, e Empire, elas também receberam aqui uma dose desse filtro. Mas tanto o Empire quanto o Evanescence, você viu que tá meio apagado ainda, então apliquei de novo aqui mais um filtro e agora eles estão aqui bem aceso, aparecendo bem, dando um pouco mais de informação. Então já consigo ver que tem este elemento no tênis. Uma outra coisa importante aqui, que eu acho muito bom vocês entenderem, é aqui, ó, volume. Esse volume, ele está localizado principalmente aqui, onde você consegue ver, mas em todo canto, ó, no solado, aqui embaixo e aqui, você pode ver que ele está aplicado em tudo. Vou mostrar aqui a máscara para vocês. Então, tudo onde está branco é onde está sendo aplicado esse filtro que eu dei o nome de volume. O que esse filtro aqui é? Também é um filtro de exposição, que ele clareia um pouco a imagem como um todo, e aí eu consigo fazer com que o tênis crie volume. Por exemplo, aqui nesta parte aqui, você consegue ver que essa parte de tecido, você consegue ver que ele é um pouco alto. Diferentemente daqui, ó, ele fica mais solado, ele fica mais reto, mais morto, entre aspas, né? Então aqui eu criei esse volume, ele criou esse brilho, o que fica muito mais interessante. Também apliquei isso aqui, ó, na parte do solado, ó, você vê que aqui no solado, aqui, eu também apliquei um pouco desse filtro, que é para a pessoa ter noção de profundidade. Aqui, por exemplo, o que parece para a gente é que o solado ele faz uma voltinha um pouco para fora e eu acho isso aí bem interessante, ó. Só para vocês verem aqui, ó, com volume e aí sem o volume, né? Fica aquela coisa mais mortinha, mais enxuta. Cara, e sem falar, nessa parte vermelha aqui, olha a diferença que ficou. Muito mais bonito aqui desse jeito. Então, eu tenho esses ajustes que eu acho que deu muito mais volume aqui para o tênis e você pode ver que é em toda a extensão, tá vendo? Ó? Na língua, aqui na parte onde aplica, onde se coloca o pé, então tudo você vê que está aplicado. Vou retirar aqui a visualização para você ver, ó, apagou e agora acendeu. Então, muito legal essa parte de volume aí. E por último, mas não menos importante, ó, eu tenho aqui uma luz BZ, era para ser luz BG, tá, gente? Eu coloquei luz BZ. Eu vou ligar aqui a camada e eu vou diminuir aqui o nosso zoom para a gente ter ideia do que está acontecendo.
Você pode ver aqui, ó, que o antes eu tenho aqui uma parte escura aqui e eu achei também muito morta. Eu falei assim, poxa, eu podia ter um pouquinho mais de luz ali, bem suave mesmo, para contrastar. Então você vê que agora eu tenho aqui, ó, uma luz clarinha aqui, aonde eu apliquei de uma forma que ela fique mais nessa parte do chão do que na parede. Então eu já crio um contraste muito mais forte entre um e outro. E aqui embaixo também, na parte escura, ó, eu deixei também um pouquinho mais harmônico, porque eu achei que isso aqui estava muito claro desse jeito, com a luz ficou muito apagado, com essa sombra ficou muito apagado, ó. Deixa eu retirar aqui essa luz, e aí agora, com essa luz aqui, essa camada em branco, eu acho que ficou sim, agora sim ficou algo que realmente, visualmente, eu acho bem interessante. Então, Ctrl 0 aí para vocês verem. E esse foi o resultado, e eu vou falar uma coisa para vocês. Esse resultado que vocês estão vendo na tela, eu só cheguei nele porque eu fiz primeiro o tênis, fiz todo o tutorial, saí, dei uma volta, dormi, acordei, joguei videogame, depois eu fui ver de novo essa imagem, e aí quando eu fui ver essa imagem, eu, poxa, podia melhorar isso, melhorar aquilo. Então fica a minha dica, quando você fizer qualquer projeto no Photoshop, seja autoral, seja para um cliente, seja uma arte que você quer caprichar, faça ela, descansa sua vista, dê uma volta, porque quando você voltar, você vai enxergar coisas que você não estava vendo anteriormente. Então, fica aí a minha dica para você que quer sempre evoluir no Photoshop. Se você quiser sair do iniciante para o avançado, essas dicas são muito importantes. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, é só você deixar nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca da sua inscrição, eu tenho vídeos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, falando tudo sobre Photoshop, da área de fotografia, design gráfico, rede social, tudo que envolve Photoshop é falado aqui neste canal. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.